Imaginava, que imaginasse, né? Ela encerra um ciclo, né? Pô, o Internacional vai ter muita dificuldade de achar um jogador. Já estamos vendo isso aí, né? Com a qualidade que ele tem. E a outra, ela me chocou. Eu não esperava que o Grêmio fosse tão rápido, né? Na sua limpa de vestiário. Olha só o que a direção do Grêmio fez. Ela quer mudar o perfil, quer tirar jogadores e ela simplesmente, a notícia que veio ontem, eu fiquei chocado. Olha só, o primeiro jogador a sair, nossa, é o Natan Pescador. Impressionante isso. O cara não concentra, o cara não joga. Olha, uma medida que vai mudar totalmente o vestiário do Grêmio. É incrível essa direção do Grêmio. Realmente estou muito impactado. Bruno Soares, é inacreditável o que a gente acompanha no Grêmio, né? É inacreditável. É surrealismo, é brincar com o torcedor do Grêmio. A ironia do Ribeiro ela é excelente e extremamente inteligente porque tem que ser feita também. Porque realmente, né, tirar o Natan Pescador, assim como se tirar o Gemerson agora, tirar o João Lucas, o Luan Cândido, outros jogadores desse nível, não vai adiantar nada, né, Ribeirinho? Eu tô aqui, ó. Foca nele aqui, meu bruxo. Aí, Please, help me. Olha pra nós aqui, fica com a gente aqui, ó. É isso aí. Vamos lá, tirar esse tipo de jogador não vai adiantar absolutamente nada, o Ribeiro está correto. Agora, ontem a gente teve um jogo do Juventude contra o Corinthians, onde o Juventude ganhou jogando em casa, com uma remobilização impressionante. Para mim está muito claro que o Mano Menezes não consegue tirar mais nada desse grupo. Eu fui até o fim com o Mano Menezes, quem acompanha aqui o programa, o meu canal sabe disso. Muitos gremistas já desistiram há muito tempo e eu ainda insistia que a falta de qualidade do grupo era o principal e realmente acho que é, mas chegou um momento onde o Grêmio precisa principalmente contratar jogadores, não é se desfazer de jogadores que não jogam, é contratar 3 ou 4 jogadores de qualidade. O Roger Guedes, que é uma novela que vai terminar nesta semana, pelo que estão colocando as pessoas envolvidas no negócio. Um lateral direito, que o Grêmio não tem nenhum para escalar. O Camilo tomou um baile pro Léo Pereira, que é um dos piores atacantes do futebol brasileiro. O Grêmio precisa de um volante que goste da bola e de um meia. É isso que o Grêmio tem que priorizar. Ah, mas não tem dinheiro. Pede ajuda para o Marcelo Marques, pede ajuda para o Rigo. Ser rebaixado, sem dúvida alguma, é mais caro. E o Mano não tem mais como permanecer, porque assim como você, torcedor do Grêmio, eu, torcedor do Grêmio, o Pedro, nós não temos mais paciência com o grupo e o Mano também não tem. Mas o treinador, ele precisa ter. Ontem, vou pegar de novo, o exemplo do Juventude. Chegou lá o Carpini. Vocês viram a entrevista coletiva do Carpini? Ele chegou e disse, eu acredito nesses jogadores. Eu acho que eles podem mais. Ele passou confiança para o grupo. Os caras entraram com outro estímulo em campo e ganharam do Corinthians. O Mano só queima os jogadores nas entrevistas. Eu entendo que ele está irritado, mas o treinador não pode fazer isso publicamente. E o reflexo disso são vários dos jogadores incomodados com essas falas do Mano, a falta de confiança impera, jogador bom sem confiança não rende, imagina jogador ruim sem confiança, que é o caso do Grêmio. Então, para mim, está muito claro que o Mano deveria ter sido demitido. Eu não entendi, eu fiquei impactado com a diretoria dando continuidade a um trabalho como esse. Eu fico pensando, Guimarães, no seguinte, né? O grupo do Grêmio é ruim. Não, o grupo do Grêmio é muito ruim. Muito ruim. O grupo do Grêmio, ele é horroroso. Aí o treinador, ele tem que passar a mão na cabeça do grupo, né? Ele tem que dizer que confia no grupo. O Mano, Bruno, até tentou isso. As primeiras coletivas do Mano, ele respaldava o elenco. Ele dizia que confiava no elenco. Com o passar do tempo, o Mano começou a cair na real. O Mano começou a perceber que esse grupo aí não vai a lugar nenhum. E tenho certeza absoluta, internamente, o Mano cobrou a exaustão esse elenco. O Filipão cobrou a exaustão esse elenco. Só que o resultado não vinha. O desempenho não aparece. E aí tu sabe quando tu tá acuado, desesperado, que tu não tem mais o que tentar fazer para tirar desse elenco? Foi o que o Mano fez. Eu vou ter que jogar limpo, publicamente, que com esse elenco eu não vou a lugar nenhum. Perdeu o vestiário. Não, Bruno. Aí que tá. A cultura do futebol brasileiro é que os jogadores acham que eles precisam ser mimados sempre. E aí, diante de uma crítica mais do que justa e merecida pública,
2, 3, 4 se rebelam contra o treinador no vestiário. Como se eles tivessem alguma moral para se rebelar contra o treinador. Não tem um jogador nesse elenco do Grêmio com moral para tentar derrubar o Mano. Não tem um jogador nesse elenco do Grêmio com moral para ficar de beicinho porque o Mano falou umas verdades no microfone. Eu vou dar um exemplo. Desculpa, gente. Eu sei que o Pedro está escrito aqui. Ó. O que é o padrão? O padrão, o Grêmio fez isso outras vezes. Tá? O padrão é mais difícil substituir 11 do que 1. Então tire o treinador e mantenha o grupo. Esse é o padrão. O Cruzeiro fez algo diferente e o Grêmio tem que fazer agora. O Cruzeiro gastou uma fortuna trazendo alguns medalhões. Aí o que o Jardim fez lá no Cruzeiro? Chegou pro Pedrinho BH lá e disse assim, olha, o negócio é o seguinte, deu a verdade. Esses caras aqui, esses caras não vão jogar. Esses caras vão te tirar dinheiro e eles não têm competitividade para aquilo que nós precisamos. O que fez o Cruzeiro? Pegou o Dudu e mandou embora. Porque o Dudu, o que fez o Dudu? Brincou com o treinador, o Dudu afrontou o treinador, quis colocar contra a torcida, porque foi contratado como salvação. O Gabigol, entendeu? O que fez? O Pedrinho respaldou o treinador e o Léo Jardim mudou. Leonardo Jardim. Mudou o time, botou os caras competitivos e o resto ou foi embora ou foi pro banco de reservas. E o Gabigol voltou a jogar bem, tá? Então, assim, quando entra, joga bem. Então, eu acho que hoje, ao contrário do que pensa o Bruno, eu acho que o Grêmio tem que manter o Mano Menezes. Claro. Embora eu ache também que o jeito que ele falou na coletiva foi que ele botou o cara com a disposição. Eu penso o contrário, eu acho até que... Eu sei que as informações são o contrário, mas do jeito que ele estava, para mim ele tinha desistido. Mas enfim, o Grêmio tem que tirar os caras e deixar o treinador e botar os jogadores mais competitivos dentro de campo, tá? Mas não é mas tu entende, eu pelo menos fiz essa interpretação, Guimarães. Quando o Mano vai para a coletiva depois do jogo contra o Sport, naquele tom, ele está dizendo para a direção assim, ó, faça uma escolha. Ou eu, ou o grupo. Mas eu... Porque eu vou pedir as contas. Eu acho que o Mano tem que sair, talvez por motivos diferentes dos que o Bruno pensa. Primeiro que, posso estar profundamente enganado. Eu não acho que exista hoje dentro do Grêmio um grupo com um poder cognitivo suficiente para armar contra ninguém. Não é só tu que acha isso. O Grêmio acha isso, né? Foi exposto isso, né? Se eles não têm uma capacidade cognitiva de entender o jogo de nenhum treinador que passou, o Quinteiros a queixa é que não entendiam o jogo, o Mano a queixa é que não entendem o jogo. Eles não entendem nem como fazer um motim. Eu acho que o perder o vestiário seria o menor dos problemas, porque perder com o vestiário ganho ou perdido é a mesma coisa, porque a qualidade nunca vai ser alcançada. Vai por mim, Bruno. Só que eu acho que o Mano tem que sair muito mais por uma questão de produzir. O Grêmio não precisa produzir um fato novo. O Grêmio precisa produzir fatos novos. É tanta coisa, mas é tanta coisa que sim, o Mano nesse contexto absurdamente contaminado, onde tu não tira nada de positivo, ele se torna algo negativo também. E é uma das coisas que para mim tem que trocar. É uma das coisas que tem que sair. Não é por uma desavença, um litígio com um grupo. Não é por causa disso. É porque o Mano não vai conseguir tirar mais de um grupo que não se sente nem motivado para tal. Então põe um psicólogo para treinar o Grêmio. Não é um psicólogo. Não é um psicólogo. Não tem nada a ver com psicólogo. O grupo do Grêmio precisa ser trocado, mas o treinador do Grêmio também precisa ser trocado. E a direção também. Veja só o ponto que eu estou querendo colocar. São tantos fatos novos que precisam ser produzidos que, nesse momento, o Mano se introduziu no contexto na teoria da cesta podre. O que é a teoria da cesta podre, tá? Tu tem ali uma fruta onde tu acha que aquela fruta vai render, vai te render um alimento, mas tu botou ele num monte de fruta ruim, tá? Essa fruta piorou também. O Mano tá dentro desse contexto. Eu acho que todos os contextos que são possíveis se trocar no Grêmio tem que ser trocados. Tem que sair executivo, tem que sair direção, o treinador para mim tem que sair e a troca de jogadores é a coisa mais urgente, porque esse é o principal problema que o Grêmio tem. O Grêmio tem um grupo que é ruim de qualidade, é ruim de cabeça, é ruim de comprometimento, é ruim hoje de absolutamente
tudo o atual grupo de jogadores do Grêmio. Guimarães, só- E alguns podem ser salvos, assim, ó, Bruno. quando tu Poucos. fala, é que assim, ó, ninguém tá falando de motim do grupo contra o Mano. Esse não é o ponto. Não é o ponto que a gente tem que abordar. A gente tá falando de grupo desmotivado, desmobilizado, desestimulado. É isso que a gente tá falando. E qualquer grupo ficaria assim. Tu é chefe aqui na Bandeirantes. Se tu começa a dar entrevistas ali, uma vez por semana, e começa a falar mal de todo mundo aqui dentro, Tem uma como que o diferença. grupo vai ficar? Tem uma diferença. Não tem diferença, Guimarães. Você tem qualidade, o grupo não tem Não, qualidade. mesmo, então, Vocês têm então qualidade, é vocês são pior. inteligentes. Então eu quero te dizer que é pior. Quando se tem qualidade, ainda o cara, ó, eu sou bom, azar o que ele tá falando, eu vou render. Agora, quando não tem qualidade, é pior. Tu Eu sabe acho muito um bem. absurdo o jogador Guimarães, ruim ficar desmotivado. Deixa eu te dizer uma Bruno. coisa, Guimarães. Tem a carreira do cara, Guimarães, pelo amor de Deus. Muita gente não considera isso, mas eu quero te dizer algo que é muito importante. Primeiro, existe a realidade e existe o ideal. O que vocês estão falando é o ideal. O ideal é que o jogador seja realmente criticado e azar, porque ganha bem, tem que render, não interessa estar sendo criticado. Esse é o mundo ideal, eu concordo com a teoria de vocês. Agora, eu preciso botar os pés no chão e ver o que é a realidade. Um treinador de futebol, ele depende dos jogadores. Se os jogadores não estiverem estimulados, tem uma palavrinha no futebol que ela é determinante. Quem não joga, talvez não conheça. Confiança. Sim. Confiança. Se tu não tá Mas confiante, tu tu tá não partindo rende. de uma premissa O Mano errada. tira a confiança Sabe qual dos a premissa? caras. Sabe qual a premissa? Eles já são ruins e ainda não jogam sabe com qual confiança. qual é a premissa que eu acho que é equivocada da tua parte? É o seguinte, confiança, tá? Confiança. Deixa eu pegar. Pegar um cara como o Yuri Alberto. O Yuri Alberto no Corinthians, ele chegou a ficar aí uns 12 jogos sem fazer gol. Bom exemplo. Tá. Eu vou pegar o exemplo Bom do Yuri Alberto. exemplo. Uns 12 jogos sem fazer gol. Tu tem a convicção que se trata de um jogador de qualidade. Confiança é para quem tem também a capacidade de entender que, uma vez confiante, vai deslanchar. Esses caras do Grêmio, confiantes ou sem confianças, vão produzir muito pouco. Desculpa, Pedrinho, desculpa, mas é que tu me deu o melhor exemplo. Tu acabou de me dar o argumento que eu precisava. E Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi xingado pelo Mano e vazou Chamaram todo de mundo burro, vendo, chamado de chamaram de burro, porque ele não conseguiu dominar a bola. O Mano Menezes tirou a confiança do Yuri Alberto e ele não conseguiu Perfeito, jogar. é. O Mano Perfeito. sai e o Yuri Alberto alavanca. Qual a Jogador precisa de diferença? confiança. Não, Tu jogador. sabe- Qual a tu sabe diferença? qual O seria Yuri o melhor Alberto tem treinador? qualidade, os caras do Grêmio Eu não vou tem. dizer uma coisa que muita gente vai discordar, não tem problema. Sabe qual seria o treinador que salvaria o Grêmio nesse momento? Renato Portaluppi. Chegaria no vestiário e diria, vocês não desaprenderam a jogar. Vamos lá, confiança Não, a pra questão vocês. não é que eles E o time aprenderam, ia render. a Eu tenho questão é que certeza alguns disso. deles não aprenderam a Como jogar. o Carpini fez no Juventude agora. É que na A verdade. questão é que alguns não aprenderam a jogar. Mas Bruno. tem que ter confiança pra jogar, Na verdade, Guimarães. vocês concordam com a saída do Mano por motivos diferentes. Sim. Mas vocês concordam com a saída do Mano. Eu não concordo. Eu também não. Eu Pra também mim, não. quanto Eu mais também tu- não. Eu também pra não. mim, quanto mais tu conseguir trocar essa hora no Grêmio, melhor. Eu fico pensando assim, Guimarães, tá? Presta atenção, Pedro. A cartilha nunca deu certo. Exato. Quer ver? Ó, o Grêmio tira o Quinteiros, aposta no fato novo, traz Já o deu Mano. várias vezes certo. Ó, tira o Quinteiros, aposta no fato novo, traz o cara da aldeia, coloca o Filipão, encosta no vestiário, vai fazer com que os jogadores se motivem e tudo mais, não surte efeito. Digamos assim, que dentro daquela receita idealizada por todos nós de treinador da aldeia, o fato novo com o ídolo, né? Tudo dando certo para uma motivação em tese, ruim. Aí tu vai tirar o Mano agora, vai trazer um novo treinador, começa um trabalho. E quem? Em meio, exato. E quem? Em meio a essa pressão, em meio a campeonato, perde 3, 4 rodadas, não consegue deslanchar, não tem um nome pra entender. Só o Renato salvaria o Grêmio. Só o Renato salvaria o Grêmio. Tá certo, Bruno? Só o Renato, o perfil do Renato salvaria o Grêmio. Não existe um outro treinador pra tirar o Grêmio do atoleiro. Mantém o Mano, respalda o Mano, reformula o elenco e sai do atoleiro com o Mano Menezes. O Renato havia dito na sua saída aqui de Porto Alegre que se o próximo treinador que viesse fizesse 50% do que ele fez, já seria muito, né? E nós não tivemos nenhum treinador que fez, talvez nem 15 ou 20 ou 10% daquilo que o próprio Renato fez. Isso é uma coisa, né? Mas vocês sabem qual é a pessoa que está mais sem confiança, está amorfo, está perdido? É o próprio Mano Menezes. E o retrato disso é o jogo contra o Sport, que quando ele percebe a minutagem, ele coloca o Vila Sante acabando o jogo de uma maneira completamente atabalhoada, e ele ia colocar o Ronald, e ele lança a mão do Amuso, um dos jogadores que quer ir embora, que não adaptou, que já disse, deixou claro nos bastidores, quero ir. Então, assim, é um dos maiores
exemplos da falta de confiabilidade dentro do Grêmio é o próprio Mano Menezes. E a entrevista dele denota, deixar escancarado que ele entregou o cargo. A conversa que vai ter hoje de tarde é justamente para demover essa ideia da cabeça do Mano e é justamente para tentar apaziguar a meia dúzia que tá de narizinho torcido. Desculpa, Pedro, mas a gente falou com o Mano há pouco e o Mano disse que fica até o jogo contra o Galo. Ele não vai precisar ser... A entrevista coletiva depois do jogo do Sport. Não, é que tu cita. É que tu cita que ele vai precisar ser demovido da decisão. Não, a gente acabou de falar com o Mano e ele disse que está engajado e fica pro jogo contra o Galo. Agora ele disse isso, mas a imagem que nós temos do Mano depois do jogo contra o Sport é essa. É de um profissional que já percebeu que não tem mais o que fazer. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, se não tem mais essa confiança e mesmo o Mano deixando publicamente que quer ficar, que quer permanecer, que talvez tenha mudado de ideia, Bruno, esse talvez seja a grande virada de chave na cabeça do próprio Mano, que ele vai deixar publicamente isso, que daqui a pouco repensou, né? Como é que ajusta isso? Porque nós temos meses para acabar o ano e nós temos jogadores aí que não serão mais utilizados e estamos esperando uma lista daqui a pouco até de mais nomes importantes do que o próprio Natan Pescador, que o Ribeiro lembrou aqui ironicamente. Como é que resolve isso? Porque o Grêmio tem uma missão muito importante, que é ficar na primeira divisão. E tem jogos aí cruciais, inclusive jogo atrasado contra o Botafogo, por exemplo, que são jogos que depois da derrota para o Sport vão ter que ser superados. Vai ter que ser apresentado algo novo. Então, eu não vejo muita saída nem de mercado, Bruno. Eu não vejo muita saída nem de opções de mercado. Então, se fosse para mudar hoje, sabe quem é que eu apostaria? No James Freitas. Só uma questão. Como interino até o final do ano, que já demonstrou qualidade, que diz que conhece esse grupo, que trabalhou já com esses caras, que está desde o início da empreitada. Eu não vejo outro treinador a ser contratado que vá aceitar o tempo, principalmente o tempo, salário. Então, se é para apostar em alguma coisa, tira o medalhão Mano Menezes e coloca o James Freitas como treinador até o final da temporada como interino, porque eu já vi o James trabalhar bem no Grêmio. Cara, em relação à coletiva, interpretações são livres, acho que muita gente fez essa interpretação, de que o Mano poderia ter pedido para sair. Agora, as informações dos bastidores dão conta de que o Mano teria dito o seguinte, se vocês acham que o meu trabalho acabou, fiquem à vontade. Mas ele não pediu demissão em nenhum momento. Ele sempre quis ficar no Grêmio. Ele abriu o flanco. Claro, mas na minha leitura é a melhor notícia para o Grêmio, que o Mano quer permanecer, porque para mim a solução passa pelo Mano. Tem uma entrevista, nem tão recente assim, mas eu recomendo depois que vocês busquem aí, do José Mourinho, quando o Mourinho diz assim, como hoje o treinador é refém dos jogadores no vestiário. O poder do futebol hoje está com os jogadores. Se eu for colocar para vocês aqui uma análise de um vestiário de qualidade, um vestiário vencedor, em troca da faixa, em troca da taça, beleza. Eu aceito, eu naturalizo essa cultura. Agora, o poder do vestiário, com esses jogadores que o Grêmio tem, e aí o Grêmio vai abrir mão do Mano Menezes para atender o capricho desse grupo horroroso. Não é para isso. Me desculpa, gente. Me desculpa. O Grêmio já fez isso. A gente está entrando num debate. O Grêmio já fez isso com o Filipão. A gente está entrando. O Grêmio já fez isso com o Filipão. A gente está entrando num debate perigoso e quase maniqueísta, né? Um debate onde ou é o grupo ou é o Mano, né? Ou é esse grupo ou é o Mano. E o que eu proponho é que se tem uma medida forte, e já aconteceu em outros clubes, já aconteceu em outras oportunidades, choque de gestão verdadeiro. Cara, tu tá falando da direção do Grêmio, que é incompetente, rapaz. Cara. Quanto menos mudar, melhor. Deixa o Mano, os caras vão fazer uma outra... Óbvio. Vamos lá, deixa eu ir pro Rio. O Alexandre Ernest está lá já para acompanhar o jogo do Inter amanhã contra o Flamengo. E o Ernest também participa do debate aqui sobre Mano Menezes. Diga lá, Ernest. Boa tarde, Gamba. Boa tarde para todo mundo que está conosco aqui nos Donos da Bola, né? Os colegas de bancada. Tem alguns exaltados, né? Estou percebendo, assim, que tá um clima um tanto tenso. Mas, olha, principalmente com a questão da manutenção do Mano Menezes ou saída do treinador, eu vou muito no encontro do que o Ribeiro está falando, viu? Se hoje o Mano sair do Grêmio, é pior para o Grêmio. Porque um outro treinador... Pensa o seguinte, quando ele vai para a coletiva para falar o que ele falou agora no final de semana, ele está chamando a responsabilidade de quem vai para o campo.
A responsabilidade que ele organiza um time, mas Tem que quem diferença executa nenhuma, são mano. os caras. Eu cheguei no meu limite. Eu cheguei no limite do que eu posso mostrar e do que eu posso fazer, do que eu posso ensinar ou até trabalhar junto com os jogadores. Agora, os jogadores têm que desempenhar isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, ou isso que eu estou tentando trabalhar ou implementar aqui. O Mano não tem o estilo que o Bruno está pedindo, por exemplo, que é o estilo do Renato. O Bruno quer um estilo mais paizão, um cara que abrace os jogadores, que passe a mão na cabeça e diga, olha, vocês têm como reverter isso aqui. O Mano já não. O Mano já diz o seguinte, olha só, se tu não sabe chutar uma bola, velho, não sou eu que vou te ensinar. Volta pra base, sei lá, vai fazer um trabalho em separado. O Mano já vai pro confronto com o jogador, tenta tirar o brilho, talvez, dele no confronto. E talvez isso que o Grêmio não precise. Porque se a gente avaliar lá atrás, foi dito, inclusive, né, que, olha, o Mano Menezes, ele não tem o perfil apaziguador. Vai ter um momento, se a coisa degringolar, ele vai começar a brigar com os jogadores internamente, ele vai expor o grupo no microfone, ele está seguindo a cartilha Mano Menezes. O que o Grêmio tem que saber é se ele quer manter a cartilha para daqui a pouco 2 livros se fundirem, né? O livro da cartilha Mano Menezes e o livro da cartilha do rebaixamento. É que tem jogadores que reagem de uma maneira a uma cobrança pública. E tem jogadores que simplesmente sucumbem. O exemplo do Yuri Alberto, Mas, gente, ele sumiu. é que não ele é o sumiu, principal, não é isso, né? gente. O Mano chama ele de burro, ele sumiu. Tem jogador que, quando é exposto, quer mostrar para o treinador que ele tem valor e tem uma reação completamente diferente. O Edenilson vai jogar. O Edenilson vai seguir não, jogando, por exemplo. O Mano vai afastar o Edenilson, vai deixar na reserva. Minoria. O principal não é isso, gente. O principal a gente não tá... porque quando eu fui... Eu concordo com o Ribeiro quando o Ribeiro falou sobre... Tu acha que a direção do Grêmio vai fazer isso da mesma forma que eu não tenho como acreditar, Ribeiro, diante da incompetência relatada por ti, que ao manter o Mano Menezes, o grupo vai ser trocado. Porque quem contrata vão ser os mesmos que contrataram esse bando de jogador. Eu não tenho essa confiança nem tu. Tu tá pregando uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer por conta dessa incompetência, da mesma forma que eu tô colocando uma coisa que eu não sei se vai acontecer. Tu tá colocando o seguinte, ó, mantém o Mano e dispensa e contrata. Não tem como dispensar ninguém. Não vai acontecer isso. Gente, olha só. Não tem como dispensar. Pare com essa história de lista. O Grêmio precisa da produção de eventos novos e eu defendi ontem que é um processo de mobilização interna da instituição pressionando o presidente Alberto Guerra a fazer alguma coisa. Não abrindo, por exemplo, não tem mais abrindo as isso. portas. Deixa eu terminar, cara. Deixa eu terminar. Claro que tem, sempre teve. Abrindo as portas, por exemplo, Bruno, para a entrada do Marcelo. Uma pressão institucional para que tenha alguma coisa. Porque é o seguinte, ó, demite o Mano, mantém os jogadores, nada vai acontecer. Mantém o Mano com esses jogadores, nada vai acontecer. Não é uma questão de tirar ou de manter. A questão principal é de como a direção vai lidar com a necessidade de que se tenha um choque na gestão. Não vai ter. Beleza. Que choque de gestão? Beleza. 4 meses para terminar a gestão. O que tu tá pregando? Que fique o Mano e era isso? É isso que tu tá falando. Eu posso agora falar? Por favor, Também, Ribeiro, por favor. A minha ideia é a seguinte. Em primeiro lugar, vamos ser pragmáticos, tá? Esse negócio de dispensa não existe. Os jogadores têm contratos longos, ganham muito e é muito difícil. O Grêmio até hoje não conseguiu se livrar do tal Natan Pescador. Agora, faltando 3 meses, talvez tenha dinheiro para pagar a rescisão, tá? O resto, com contratos longos, tu não tem como se livrar. Como é que tu faz para mudar perfil? Tu vai deixar os caras treinando e não coloca para jogar. Isso. É a única coisa que dá para fazer. Quantos em campo tu vai botar daí? Tá, aí é que está. Isso passa por uma coisa que nós já falamos e tu concordou comigo. O Mano Menezes, que tem que ficar, ele vai escolher os jogadores que vão não jogar pelo Grêmio, vão representar o Grêmio. O Grêmio tem que abandonar a ideia de jogar. Jogar, o Grêmio não consegue. Então o Grêmio vai pegar o Mano, estou fazendo alguma figura, vai escolher alguns caras para representar ele. Vou pegar o Balbuena, que chegou agora, o Vini da Pose, que chegou agora, o Braithwaite, que é um baita de um profissional, te vê que ele é ruim, mas ele é um profissional, entendeu? Pega o Dodi, que se esforça e corre, entendeu? Pega o Kahneman, que é gremista, entendeu? Pega esses caras, faz um petit comitê. E aí é que ele vai mudar a liderança, aí é que ele tem liderança. E o resto tu põe jogador competitivo, para não jogar, para brigar. É a única forma do Grêmio sobreviver. O Grêmio tem que brigar.
Jogar o Grêmio não consegue. Ribeiro. E afasta todos esses jogadores aí que são do quase. Vai jogar né? sem lateral. Ribeiro, Só uma ele botou pergunta o Cristaldo a jogar, o afastado, entre aspas, Cristaldo jogou. O Grêmio tem dois laterais, cara. Tem João Pedro e Marlon. Ele entrou. O João Pedro tá machucado, Não, cara. vai voltar. Tu acha que o Vilha Sante, por exemplo, é um jogador que poderia ajudar o Mano? Tu acha que ele se entrega em campo? Acho que sim. O Mano queimou ele na coletiva. Porque tá jogando mal, né? Mas não se faz isso, Ribeiro. Esse é o ponto. E de novo, a gente tá defendendo aqui que não se passe a mão na cabeça do jogador, não sei o que, beleza. Mas eu quero dizer pra vocês que existe um mundo real, gente. O Jacete não tá competindo, Desculpa. Bruno. Não tá competindo, mas cara. a cobrança tem que ser interna, Guimarães. O treinador não pode chegar numa coletiva e expor o grupo, senão o grupo não pode. E por que todo mundo aplaudiu o Felipe Luiz, cara, quando ele foi lá e falar do Pedro? Mas é porque Da o onde Pedro que todo tem mundo- qualidade. e da onde que todo mundo porque aplaudiu? O Pedro tem qualidade, é diferente. É isso. Esse choque de gestão que o Guimarães está dizendo que o Marcelo Marques poderia fazer, o cara não tem nenhum choque de gestão. Primeiro de tudo que o cara não é nada hoje, além de um candidato a presidente. Ele é o presidente real do ano que vem, mas tu acha que o jogador tá nem aí? Porque de repente em dezembro o jogador tá indo embora. Se tu vai pegar um choque de gestão que o Marcelo Marques pode fazer, é com um acréscimo de qualidade pro grupo. Se tu quer botar um choque de gestão que o Marcelo Marques pode fazer, ele pode botar talvez um dinheiro no bolso dos jogadores. Se vocês permanecerem na Série A, eu vou lá e dou um bicho XYZ. Mas fora isso, o Marcelo Marques não tem nenhum jeito de fazer um choque de gestão, a não ser que o Alberto Guerra renuncie. E isso ele não vai fazer. Ele imagina, renunciar da presidência do Grêmio é praticamente se mudar do Rio Grande do Sul, Guimarães. Não, desculpa, Edson, então eu não me fiz entender, desculpa, tá? O choque de gestão não é do Marcelo Marques, não foi isso que eu disse. Ou que eu, enfim, não queria dizer, talvez eu tenha dito errado, ou me comunicado mal. O choque de gestão é uma medida institucional, que eu acredito nisso, é uma medida institucional. SWAT. Onde, não é SWAT. É SWAT, rapaz. Nada a ver com SWAT. É onde o clube pressiona, por exemplo, o presidente Quem e o vai conselho pressionar de o gestão. presidente? E o conselho de gestão, o conselho tem força para isso. pressiona pra E quê? o Só pra conselho de entender. gestão, deixa eu terminar, Tá. para que, entre outras medidas, as portas do clube estejam abertas para o investimento do Marcelo Marques. Eu não quero que o Marcelo Marques sim. dê choque de gestão. Eu quero que o Marcelo Marques injete grana, que o Celso Rigo injete grana para que este grupo seja qualificado. Tá, então acho O que choque de gestão, Então o choque de gestão, demite o Rossato e o Guto Peixoto e coloca o Marcelo de vice-presidente de futebol. olha, é um choque de gestão. É uma Esse coisa é um que choque pode... esse é um choque de É gestão. um choque de gestão exatamente. e isso pode acontecer sem nenhum tipo de problema. Eu não quero que o Marcelo Marques antecipe seu mandato. O que eu quero é que o Grêmio troque suas peças, cara, porque com o que tem não dá. Assim, resumindo, tá? O que o Guimarães está dizendo é uma união pelo Grêmio. Isso. Melindre de lado, ego de lado, intervenção, vaidade de falou. lado, né? Intervenção. Uma intervenção. O Ernst trouxe assim, mas aí demite o Rossato. O Rossato também tem que entender que o espírito é pelo bem do Grêmio. E o maior interessado que o Grêmio permaneça na primeira divisão é Marcelo Marques. E não tem problema nenhum, presidente Alberto Guerra. É isso. Um gesto de humildade e pedir socorro para o Marcelo Marques, pedir socorro para o Celso Rigo. É por um bem maior, é pelo bem da instituição. Quem é que vai contratar? O senhor, presidente Alberto Quem é que vai Guerra. contratar? O senhor, presidente Por Alberto isso que Guerra. ele tem que ser o vice-presidente de futebol. O então senhor, não vai adiantar. Contrata o senhor, outro executivo. Não, o troca o senhor- executivo, troca a direção. O senhor Alberto Guerra não precisa mais se preocupar em desgaste de imagem. A sua imagem já ruiu. O que o senhor precisa fazer agora Salvar. é ter a dignidade de salvar. De terminar a sua gestão fazendo com que o Grêmio não caia. Nem que para isso tenha que sim pedir socorro para o Marcelo Marques. E Ribeiro Neto, se o Marcelo Marques decidir quem será o responsável por contratar, o Grêmio tem que acatar. Porque essa gestão que está aí se mostrou absolutamente incapaz de contratar um Deixa eu te jogador dizer tendo uma coisa, dinheiro. Ribeiro, rapidinho. Tendo dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, tá? A tua proposta, que é Porque uma a queda proposta que eu normalmente- concordei em algum momento, eu concordei com essa proposta de fecha a casinha, bota 11 ali atrás, bota quem quer competir. Cara, não vai ser suficiente. Esse ônibus estacionado é um ônibus muito furado para tapar o gol. Mas sabe o que é? O torcedor está se perguntando agora o seguinte, ó. O que a direção não está aceitando a ajuda do Marcelo? Porque é o que o Gamba está defendendo aqui, né? E é o nosso debate. O ponto é, a direção, ela já abriu uma exceção para o Roger Guedes.
Que Por quê? exceção, Mas Nossa. preste atenção. Isso é informação. Eu conversei uns 20 minutos no telefone com uma pessoa da diretoria do Grêmio que me disse o seguinte: nós não temos dinheiro, o Marcelo comprou a Arena e doou a Arena. Qualquer contratação, inclusive o Roger Guedes, será empréstimo. O clube terá que devolver o dinheiro para ele. É depois, é no fim da fila das dívidas, não tem juros. Ok, mas vai ter que devolver. E essa direção, ela está dizendo, eu não estou aqui defendendo, eu estou contando o que eu ouvi. Ela está dizendo que precisa ser responsável financeiramente a ponto de não pegar um dinheiro demasiado do Marcelo, porque depois o clube vai ter que devolver. Então esse é o ponto. Quando perguntam por que o Grêmio não aumenta a proposta para o Roger Guedes, por que ficou nos 10 milhões de euros mais alguns gatilhos, essa não é uma decisão única e exclusiva do Marcelo Marques. Essa é uma decisão do clube. O clube disse para o Marcelo, o presidente Alberto Guerra, com seus pares diretivos, até quanto o Marcelo poderia ir, porque é o que o Grêmio poderá pagar. Então, essa é a explicação. Mas aí é uma hipocrisia tremenda, né, da pessoa essa que tu acabou de conversar, né? Porque, por exemplo, eles dizerem que tem que ser responsáveis financeiramente quando gastaram milhões de reais, claro, jogaram praticamente pela janela milhões de reais durante os 3 anos de gestão, aí os caras estão de sacanagem, né? Então, esse é o absurdo. Esse é o absurdo, porque, gente, nesse momento é pelo bem do Grêmio. Nesse momento é para salvar o Grêmio. E a sensação que passa é a seguinte, de que ainda assim o que prevalece é a vaidade e é o ego. Mas nós estamos... É um clube de futebol no Brasil, Gamba. Como que vaidade e ego não vão se sobressair diante dos interesses do clube? Sempre foi assim, cara. Ninguém da atual gestão vai querer abrir mão de estar ali até o final. Ou vai levar a tatuagem do quarto rebaixamento. Ou vai levar a tatuagem do quarto rebaixamento. Mas eu vou dizer, existe a vaidade boa e a vaidade